A graça e a paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe nesse dia. Seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso jejum da Shalom Nacional. Eu sou o pastor Felipe, sou aqui da Shalom Paranavaí, no Paraná, discípulo do nosso pastor Júlio, que hoje nós estamos aqui para mais uma meditação. E se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo no texto de 2 Pedro. Nós vamos ler o capítulo 1, os versículos 5 até o versículo, do versículo 5 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Queridos, nós vamos falar hoje sobre domínio próprio. Em uma geração em que é tão difícil ter essa parte do fruto do Espírito, porque o domínio próprio é uma parte desse fruto. Nós vemos pessoas tendo tanta dificuldade, né, de controlar suas emoções, pessoas tendo dificuldade de controlar os pensamentos, as atitudes, pessoas que falam sem pensar, pessoas que agem sem pensar. Nós vemos que se nós conhecermos a palavra do Senhor, se nós conhecermos o Espírito Santo de Deus, nós vamos poder desfrutar disso. Nós vamos poder desfrutar de uma mente em paz. Nós vamos poder desfrutar de uma vida abundante na presença do Senhor. E nós vemos na palavra dele, na palavra do nosso Deus, que em vários momentos, várias pessoas passaram por situações em que foi requerido delas ter essa atitude de domínio próprio. Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, o próprio Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado por Satanás. Nós vemos que Satanás tenta ele de várias formas, fala para ele mentiras de várias maneiras, mas Jesus sempre se manteve fiel, Jesus sempre se manteve obediente. E tudo isso por quê? Porque ele conhecia as promessas do Pai sobre a vida dele. Queridos, uma das maneiras de nós vivermos a vida com Deus que ele deseja para nós, uma das maneiras que nós podemos viver de maneira abundante, é conhecendo todas as promessas e as profecias do Senhor sobre a nossa vida. Jesus sabia quem era o Pai dele. Jesus sabia que o Pai já tinha reservado tudo para ele. Jesus sabia que ele não precisava de nada dessa terra. Ele conseguia controlar e consegue controlar a mente dele através daquilo que o Senhor já tinha reservado para ele. Tantas vezes, queridos, ele passou por momentos em que ele precisou ter domínio próprio, em que ele soube ter equilíbrio nas emoções dele. Quando ele vai para o jardim do Getsêmani, quando ele pede para o Pai livrar ele daquele cálice, daquele sofrimento, ele soube se manter, ele soube se dominar mesmo mediante aquilo que ele sabia que o aguardava. E ele foi para a cruz por amor a nós, tudo através de aprender a dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Ele sabia o propósito. E quando nós entendemos essa verdade sobre a nossa vida, nós vamos saber que nenhuma tentação, nenhuma necessidade pode dominar a nossa mente, mas nós vamos aprender a viver de acordo com a palavra de Deus. E através disso, queridos, nós vamos conseguir gerar muitos frutos, frutos de salvação. Na nossa casa, nós vamos, através do domínio próprio, nós vamos aprender a ter paciência com as coisas que acontecem. Nós vamos, quando às vezes o seu marido ou sua esposa te dá alguma palavra que você, às vezes, achou de maneira ríspida, né? Uma maneira, às vezes, arrogante, que acabou escapando. Queridos, você vai ter o domínio próprio e a paciência, o fruto do Espírito vai reinar sobre a sua vida, vai trazer paz sobre a sua casa e você vai responder de maneira branda. Sabe, amados? Às vezes você tem dificuldade com isso. Dificuldade de dominar os seus pensamentos, dificuldade de dominar a sua ansiedade. Sabe, às vezes você está esperando por algo há muito tempo e você perde noites de sono porque você não consegue descansar em relação àquilo. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, que em nome de Jesus o Espírito Santo vai ser aquele que vai te dar o domínio próprio.
Você vai buscar a Ele, você vai conhecer as promessas dele sobre a sua vida. Jesus sabia que Pedro iria negar a ele, né? Quando o galo cantasse, Jesus sabia de tudo que iria acontecer. Jesus sabia que Judas iria trair ele, mas mesmo assim, Jesus sempre agiu de maneira perfeita, Jesus sempre agiu de maneira amorosa, Jesus sempre agiu de maneira com que o propósito se cumprisse. Por quê? Porque ele sabia dominar as emoções, ele sabia dominar os pensamentos, os sentimentos dele. E por mais que ele soubesse o que o esperava, ele sempre permaneceu no propósito. Queridos, quando nós permanecemos no propósito, o fruto de Deus vem sobre a nossa vida. Sabe, a consequência é que a bênção, a bondade do Senhor é derramada sobre a nossa vida, porque nós estamos andando em obediência. E uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje é o equilíbrio. Sabe, é de saber se dominar, é de saber viver uma vida em paz, uma vida tranquila. Quer ver uma pessoa, né? Eu tive muita dificuldade, muitas vezes, em relação à alimentação. Sabe, amados, eu tinha dificuldade de dominar as minhas vontades, mas a partir do momento que eu falei, não, o Senhor domina o meu pensamento, eu tenho a mente de Cristo, eu passei a andar em vitória nisso. Eu quero declarar sobre a sua vida, queridos, sobre a sua casa, que você vai andar em vitória. Sabe, o domínio próprio do Espírito vai vir sobre a sua mente, sobre o seu coração. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Nós vamos ler o 22 até o 26, na verdade. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito é o Espírito que produz. Produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O versículo 24 fala assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, queridos, como que nós vamos desfrutar desse domínio próprio? Como que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem derramado para a nossa vida? Quando nós aprendemos a viver pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que tem todas as respostas para mim e para você, para as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos faz andar em vitória. É o Espírito Santo que nos faz viver uma vida abundante. A palavra fala que diante desse fruto, desse amor, dessa alegria, dessa paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não há lei contra essas atitudes. Não há lei contra isso, por isso nós precisamos aprender a crucificar a nossa carne, sabe? Aprender a negar as nossas vontades. Quando vier um nervoso sobre a sua mente, sabe? Aquela raiva, né? Acontecer alguma coisa no seu dia em que o velho homem quiser sair da cruz, né? E dominar suas atitudes, você vai aprender a dizer não. Por quê? Porque você vive de acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo governa a sua mente. O Espírito Santo governa a sua alma, os seus pensamentos. E o versículo 25 fala assim: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas, queridos. Então, quando você vai aprender a ter domínio próprio nas suas finanças, sabe? Você vai aprender a ser um dizimista fiel, você vai aprender a ser um ofertante fiel, você não vai gastar além daquilo que você pode gastar, você vai aprender a ter domínio próprio nos seus relacionamentos, você vai aprender a ter domínio próprio no seu trabalho, sabe? Você vai saber como agir em todas as situações, porque o Espírito Santo vai te direcionar, o Espírito Santo vai te guiar e você vai desfrutar de uma vida abundante, de uma vida sobrenatural na presença de Deus, porque é o Espírito que está comandando a sua vida. Gálatas também fala que nós não podemos viver de maneira insensata. Antes, precisamos conhecer a vontade do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ou seja, qual é o segredo para viver uma vida em domínio próprio, para viver uma vida em amor, em paciência, em mansidão? Ande de acordo com o Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida que nos próximos dias, sabe, você vai ter domínio próprio. Você vai ser uma pessoa em que as pessoas vão olhar ao seu redor e falar assim: mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela?
Ela, né, antes vivia tão nervosa, mas agora ela consegue se controlar, ela consegue agir de maneira tranquila, ela consegue agir de maneira mansa, sabe, queridos? Você vai despertar no coração das pessoas o desejo por conhecer a Deus através do seu domínio próprio. Então eu quero declarar sobre a sua vida domínio próprio, mente de Cristo, uma atitude de bênção, uma atitude de salvação, uma atitude de santidade, que você possa desfrutar da bênção e de tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até mais. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
cantarei a bondade de Deus.